Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer dividir essa aula com você, professora Lohane Maciel, para as alunas do curso de Oficina de Questões Discursivas do TO Pretérita, para o concurso da PBH, na área da educação. Nós estamos fazendo a gravação desta aula, que foi ministrada na quinta-feira passada, e devido à ausência de algumas candidatas, de algumas alunas, nós decidimos gravar este vídeo e postar para que vocês tenham acesso ao que foi feito na última aula. Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá, então. Nós vamos iniciar a nossa oficina. Na quinta-feira, faltavam, então, 17 dias. Hoje, então, Anjo, nós estamos no dia 6 de fevereiro, correto? Correto, 6 de fevereiro. Faltam 14 dias para a prova da Prefeitura de Belo Horizonte. Agora começa um período que nós temos que controlar a ansiedade e o medo, né? É um período que precisamos buscar discernimento. Então, neste momento, vamos precisar de fazer alongamento, trabalhar a nossa respiração, fazer nossa revisão, mas tudo com muita tranquilidade. Primeiro, confiando no nosso potencial. Por quê? Na hora que a ansiedade ela aumenta, né, junto com o medo, o nosso desempenho cai. E aí, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, tá? A ansiedade e o medo fazem parte da nossa vida, desde a infância. Mas é possível sim controlarmos. Agora, falar que vamos acabar com a ansiedade e com medo, conforme a psicologia, não é possível. Mas temos que controlar para melhorar, então, o nosso desempenho e não cair, né? E aí, gente, nesses 14 dias, nós vamos trabalhar com a preparação absoluta. Ou seja, não é hora de procrastinar. Não é momento de ficarmos pensativas, desanimadas. Não podemos deixar interferências de fora nos abalar. Então, vamos lá. Vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre o que é percepção. Ou seja, discernimento. Ao buscar no dicionário o que significa discernimento, é um substantivo masculino, que significa capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Além disso, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e sabedoria. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Discernimento de planejamento de aula, discernimento para fazermos os simulados. E compreendemos que nós temos que nos entregar a partir de um estado de presença absoluta. Ou seja, vivendo aqui e o agora. Em alguns momentos da nossa monitoria, eu tive que chamar a atenção de algumas das meninas. Por quê? Algumas estão, naquele período de monitoria, mexendo no celular, fazendo comida, e somente trabalhando a audição. E será que, de fato, consegue captar a mensagem? Porque neste momento, gente, é preparação absoluta. Precisamos ter uma postura de professores, reconhecendo que vamos tentar um concurso da Prefeitura, né, Municipal de Belo Horizonte. Então, precisamos ter sabedoria. E aí, gente, falando em questão de postura, é importante nós trabalharmos o nosso alongamento. Por quê? Nesses 14 dias de preparação absoluta, nós precisamos nos alongar para chegarmos no dia da prova com uma postura de vencedora, beleza? E trabalharmos também essa questão da respiração consciente. No momento que estamos agitados, estamos nervosos, a nossa respiração fica um pouco mais alta. E ali também acaba que mexe um pouco com o nosso estresse. Temos que trabalhar também a capacidade de desenvolver o foco e atenção plena, principalmente no momento de leitura de enunciado, tá? Concentração. É o momento de você começar a compreender o que o enunciado está te pedindo e não desviar do foco. Então, foco total, plena atenção. Ao falarmos de leitura em profundidade, né, que eu falo que essa atenção plena, gente, é uma atenção plena, o foco na questão, não é hora de ficar pensando no namorado, não é hora de ficar lembrando que se vai passar, se não vai passar, esquecer esse se, que é uma condicional. E atenção naquele momento, no ato da prova, né? Leia o texto mais de uma vez, sempre com calma. Gente, se não compreendeu na primeira leitura, lê novamente, mas lê com calma, né? Usa o raciocínio lógico analítico.
Ou seja, fazer uma decomposição da questão, analisando por pequenas partes. Infere-se, portanto. Então, você tem que entender o que essas palavrinhas querem dizer. Circule, sublinhe as palavras-chave, gente, ou as ideias que fundamentam o texto. Enumere o que deve ser abordado. Então, para você não se perder neste momento, crie um planejamento. Né? Por exemplo, nas questões discursivas, é importante você ter em mente um planejamento textual. Né? Posteriormente, fazer um rascunho, conferir o enunciado, se ele realmente foi respondido, se você fez uma paráfrase da introdução, em conformidade com o enunciado, tudo isso vocês precisam ficar atentos. Hoje pela manhã, então, nós estamos aqui no domingo, dia 6/2, e eu pensei o seguinte, sabe que realmente é bom nós iniciarmos por meio da questão discursiva? E aí, o que você pensa? Porque, recentemente, nós pegamos a prova do Instituto AOCP, lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, e eu percebi que na hora que a gente analisou a questão discursiva, vou falar por mim e por outras amigas também, nós ficamos nervosas, nós ficamos agitadas. Então, o que acontece? Hoje eu pensei uma estratégia interessante, né? Às vezes é novidade aqui para vocês, né? Por quê? Na hora que você pegar a discursiva, caso você se sinta aflito neste momento, eu sugiro que você comece a fazer a prova objetiva, uma vez que, para você ser classificado para a segunda etapa, né? A segunda etapa é a questão discursiva, você precisa, então, passar na primeira etapa, que é a prova objetiva. Então, foca nas questões objetivas, inicialmente nas mais fáceis. Posteriormente, você passa a fazer as discursivas. Talvez você vai se sentir mais confortável, tá bom? E aí você vai conseguir desenvolver com mais tranquilidade. Às vezes vai ter uma palavrinha interessante lá na prova objetiva. Daqui a pouco eu quero até ouvir o professor Ângelo, o que ele pensa sobre isso. Mas, deixando bem claro, você faz a prova da forma que você tem costume. Da forma que você vem treinando por meio do simulado, né? É uma sugestão. Se você ficar aflito com as questões discursivas, para ter uma certa segurança, iniciar a objetiva primeiro. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre a questão de compreensão e interpretação de enunciados. Ô, Ângelo, tá me ouvindo? Estou sim. Talvez, na hora que eu estiver gravando aqui, é bom você desligar o áudio, tá bom? Para não ter interferências, viu? O seu áudio. Vamos trabalhar, então, gente, a questão da compreensão do enunciado e o comando da questão discursiva. O que significa isso, Lohane? Ser capaz de fazer uma leitura em profundidade. Nós temos alguns alunos que falam assim, nossa, Lohane sempre fala desse termo, mas é verdade, gente. Nós temos que fazer uma leitura profunda e entender o que está escrito de forma objetiva. Não precisa ficar viajando. É decodificar e analisar as sentenças presentes no corpo textual. Aquilo que está ali naquele texto. Isso é compreensão, né? É o momento no qual você percebe quais são as principais palavras, né, de cada ideia e quais são os dados e as informações possíveis de serem coletadas. Confie, antes de tudo, nos seus conhecimentos. Vocês são professoras. Vocês formaram aí, né, na graduação, muitos ficaram 4, 5 anos, tem até especialização e mestrado. Né? Esses conhecimentos, esses saberes construídos na sua formação acadêmica e profissional são relevantes. Então, você precisa confiar em você. Quanto à interpretação de questão discursiva, é interessante você analisar o seguinte, vai um pouquinho além da compreensão, né? Ou seja, a compreensão está ali dentro do texto. E a interpretação, você tem que ter uma boa interpretação de texto, e isso está diretamente ligado à sua bagagem de leitura. Você tem costume de ler livros, artigos, teses, dissertações, um capítulo de um livro, notícias. Então, isso torna-se importante, essa bagagem de leitura frequente a respeito dos assuntos do campo da sua área. Então, essa bagagem que vai fazer com que você escreva uma discursiva interessante. Essa semana eu pensei muito sobre essa questão da estrutura. Tem pessoas preocupadas demais com a questão de parágrafos, né? Preocupadas, às vezes, muito com a questão dos conectivos. É importante, sim, porque os conectivos vão trazer clareza.
Mas, antes de tudo, é importante você ter o conhecimento sobre o seu conteúdo. Pensa, você sabe escrever bem, sabe articular as ideias perfeitamente, mas não sabe o conteúdo da prova. Será que é possível passar? Então, vamos lá. O preço da perfeição é a prática constante. Não adianta você querer treinar 3 dias antes da prova. É uma prática diária. Tire esses 14 dias. Tente fazer pelo menos os discursivas. Treine sua letra. E aí, gente, eu vou passar uma dica para vocês mais para frente, mas eu vou deixar aqui claro. Nós temos caneta Big, nós temos essa compacto. Eu sugiro que no dia da prova, vocês levem a Big, que tem a pontinha um pouquinho mais grossa, para fazer preencher o gabarito. Que aí você ganha tempo, né? Agora, Ô, Lola, utilize. Oi. desculpe te interromper, nós vamos ter que gravar essa parte de novo. A caneta Bic. Eu falei o quê? Big. Ela chama como? Bic. Com Big? C. B-I-C. Não, tudo bem, eu errei isso, vou continuar, né? É a Bic, né? Isso. Ah, então tudo bem. Gente, então aí, ó, o Anjo está me corrigindo, né? Vamos permanecer com a gravação, que isso acontece, né? Então, aquela outra caneta é Bic, com C, correto, Anjo? Pronunciei correto? Ele não me respondeu. Correto, Lola. Foi mal. Correto. Tudo Bic. bem. Isso. E essa aqui, gente, vocês podem pesquisar outra marca também. Não estou aqui para fazer propaganda, não. Mas aí vocês podem pesquisar a 07, a 06. Quanto mais fina, melhor, porque nós temos somente 15 linhas, não é mesmo? Então, este momento, gente, é o momento de você acionar o seu cérebro de escritor. Ou seja, todos nós temos capacidade de escrita, ainda mais nós que somos formados em ensino superior. Nós fizemos TCC, relatórios, fichamentos. Nós estamos sempre envolvidos com a escrita. No âmbito profissional, por meio de um relatório. Então, agora é a hora de acionar esse estilo de escritor em você, né? Pensar de forma coerente, coesa e pensar o seguinte: o que desejo dizer exatamente? Como posso transmitir as minhas ideias mais claramente, sem precisar me apoiar em uma linguagem que confunde o corretor, né? Ângelo trabalha comigo, é corretor, e tem alguns momentos que ele me liga, Lola, esse texto está tão confuso, eu não estou conseguindo compreender. Tenta ler, né, para você ver se você consegue. Eu também não consigo. Por quê, gente? Porque eu não sei o que a pessoa está pensando na hora. Então, você precisa escrever de uma forma coerente, clara, coesiva, né? Tentar ler o que você escreveu, revisar o seu próprio texto. E o Ângelo daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Ângelo, qualquer coisa aqui você pode acrescentar aí, tá bom? Na minha fala, tá? Aí, gente, Combinado. eu quero falar uma questão que tem mexido muito com a minha turma. E é uma frase que eu criei. Pare de sofrer. Não crie fórmulas ou conceitos. Ah, eu estou seguindo uma professora, um professor que tem falado tanto sobre as fórmulas da escrita, trazendo conceitos difíceis, complexos, abstratos. Pare de sofrer. Pare de sofrer. O menos é mais, já diz na matemática. Escrever é uma prática e não uma teoria. Claro, em alguns momentos vamos ter uma aula teórica sobre gêneros textuais, mas agora nós estamos na reta final. É o momento de praticarmos, é colocar a mão na massa, tá bom? Vamos parar de sofrer, ficar vendo vídeos, ai, faça assim, faça aquilo, e aí cria desenhos e cria coisas matemáticas. Gente, a escrita, né? Nós somos formados em letras, Ângelo e eu, pela UFMG, ingressamos em 2013. Nós estamos inseridos no curso de humanas, um curso que envolve artes, não tem nada a ver com exatas, tá? Claro que nós trabalhamos muito na linguística com raciocínio lógico analítico, tá? Por meio da semântica também. Mas, neste momento que você começa a escrever, coloca, deixa suas ideias fluírem, não fica pensando em fórmulas, não, tá bom? Uma boa estratégia para não cair em nenhuma pegadinha de enunciado é ler mais de uma vez. Olha como que é importante fazer uma releitura. E circular as palavras. Gente, é simples. Circule as palavras, os termos mais importantes. Assim você também não corre o risco de esquecer, né? De considerá-las na hora de redigir a sua resposta. Tem alunas que estão lendo rapidamente o enunciado e respondendo outra coisa. Ou seja, sem coesão total, né? Sem coerência total. Então, cuidado.
Vamos entender duas coisas. Há duas possibilidades lá no concurso, né? Uma questão aberta ou uma questão em tópicos. Então, vou falar para vocês o seguinte, sobre a questão aberta. Escreva sobre a importância da ação de planejar e avaliar e o que não pode faltar no planejamento da educação infantil, conforme as proposições curriculares de Belo Horizonte. Nós trabalhamos, né, gente, nas nossas práticas, né, essa semana, sobre esse assunto. E aí, não precisava de muita coisa. O menos é mais. Olha, o que você tinha que marcar lá no dia? A importância da ação de planejar, né, e de avaliar. Opa, eu não posso esquecer de falar isso, eu vou colocar o número 1 aqui. O que não pode faltar no planejamento da educação infantil? Número 2. Conforme qual documento? As proposições de Belo Horizonte, 3. E aí, eu não quero fazer por meio de numeral, não, Lorena, eu quero fazer um círculo. Simples. Coloca lá, então, a importância é o quê? Um aspecto positivo, então eu tenho que dar ênfase. Né? A ação de planejar, eu não posso esquecer dessa questão, né? De planejar e de avaliar. Tem pessoas, Anjo, que falaram somente sobre planejamento. E aí não ganhou total, infelizmente, né, gente? Tem que falar dos dois aspectos, tá? E outra, falou da educação básica de forma geral. Neste enunciado está pedindo o quê? A educação infantil. Então, atenção à leitura em profundidade, beleza? A questão em tópicos, gente, deixa eu tomar uma água aqui, vou falar para vocês. Tem que pensarmos o seguinte, né? Na questão em tópico dessa semana, no nosso curso, o enunciado estava da seguinte forma: avaliar é uma característica intrínseca do ser humano, uma prática diária em sua vida. Assim, é uma atividade cotidiana, acontece a todo momento. Em âmbito educacional, a avaliação constitui-se como peça-chave do ensino e da aprendizagem. É um processo complexo, cuja formulação de objetivos exige juízo de valor, garantindo o alcance dos resultados. Desse modo, né, olha o conectivo aí, de maneira objetiva, a partir dos seus estudos, dos seus conhecimentos, por meio da sua formação acadêmica e profissional, explique cada uma destas avaliações, relacionando-as com a prática pedagógica e ensino de aula. Não adiantava você somente relacionar, exemplificar. Tinha que trazer a prática pedagógica. Tem que obedecer, gente. Obedecer o que o enunciado está pedindo. Aí nós tínhamos A, formativa, B, somativa e C, diagnóstica. Gente, a lógica do raciocínio, seguir a ordem. Lohane, mas a ordem começa pelo diagnóstica. Eu recebi uma mensagem assim: olha, tudo bem, mas eu tenho que seguir a ordem do comando. Não a ordem que eu acho, não a ordem que é correta. É a ordem que está lá, está pedindo, tem que seguir. Você poderia, né? Aí eu coloquei aqui, gente, que você... teve pessoas, eu vou mostrar 2 exemplos, e os 2 exemplos estão corretos. E aí eu vou deixar claro uma questão, né, que os modelos serão apresentados agora em um outro documento, e aí lá nós temos nos nossos critérios de avaliação 4 tópicos que serão avaliados, 4 critérios, 4 aspectos, né? O último fala sobre a utilização adequada da língua portuguesa. Ali vem também a questão do parágrafo, né, que temos que criar 2 parágrafos e tudo mais. E aí fala o seguinte: se você tirou 0 na competência 1, na competência 2 e na 3, a de número 4, terá nota 0 também. Ai, Lohane, mas eu escrevo tão bem, nem concordo tudo, faço tudo certinho, tirar 0. Sabe por quê? Porque o foco não é se você escreve bem, o foco não é, a princípio, tanto a questão da língua portuguesa, porque às vezes o candidato vai cometer algum erro. É se você tem domínio sobre a teoria e a prática da sua área. Então, vamos lá. Deixa eu tentar sair aqui para mostrar para vocês. Aí, eu vou mostrar aqui, gente. Aqui é um PDF, tá? Tá tranquilo aí, Ângelo? Tá dando para ver direitinho aí? Sim, sim. Então, gente, para finalizar a minha fala,
né? Aqui é só uma simulação. Aqui a pessoa tem esse código, a corretora chama Lorena Rios, eu que criei isso, e ela precisa avaliar 4 critérios. Então, vamos lá. O primeiro critério é o conhecimento técnico, científico sobre a matéria, teórico e prático. Não adianta colocar essa questão prática e esquecer do teórico, né? Temos que avaliar isso. Atendimento ao tema proposto na questão, ou seja, a coerência. A clareza da informação, o senso crítico. Nós temos uma live aí falando o que é senso comum, o que é senso crítico, tá? Em relação ao tema proposto na questão. Ou seja, gente, olha que interessante. Capacidade de convencer o interlocutor. Quem que é seu interlocutor? O seu corretor. A respeito do ponto de vista defendido. E por último, né, que também é importante, mas deixando claro que os mais importantes são o 1, 2 e o 3, o 4 é a utilização adequada, né, da língua portuguesa, os aspectos gramaticais, ou seja, a norma culta, que é importante também nós sabermos, né? E aí, gente, olha, para você ser eliminado, Lohane, eu quero ser eliminado do concurso, então eu vou te dar sugestões para você ser eliminado. Fuga ao tema, ou seja, enunciado te pede uma coisa, você faz outra. Né? Seu chefe fala com você assim, ô Ângelo, chega às 6 horas da manhã e faz o relatório, aí o Ângelo chega a medir e faz café. Gente, ele simplesmente fugiu ao tema, né? Fuga ao tema, sem coerência total, né? Então, segundo aspecto, eu quero ser eliminado. Qual que é o segundo aspecto para ser eliminado? Mudança de gênero textual. Se você cismar, escreva uma receita, igual teve gente que fez isso no Enem, receita de miojo. Agora eu vou escrever um poema. Então, tudo bem. Está eliminado. Texto insuficiente, o mínimo é 10 linhas, a pessoa escreve 8, né? Então, parabéns, você foi eliminado. 4, textos que contenham desenhos e nomes. Gente, por favor, não vai desenhar pirâmide, não vai desenhar florzinha, não vai desenhar círculos. Lá não é lugar, tá bom? Cuidado, tem pessoas que ficam ansiosas, que ficam tremendo e começam a desenhar, né? Então tem que tomar esse cuidado. E não pode colocar o nome também, não. Cópia integral do texto motivador. Não pode ter cópia, gente. E eu vi recentemente, Ângelo, uma estudante que fez cópia da questão da formação, né? Da avaliação. Ela escreveu quase tudo que estava enunciado, e não pode, gente, não pode. A gente tem que chamar a atenção de vocês aqui agora para acertar lá. Aqui é o lugar certo de errar, no treino. Mas lá no concurso, dia 20, é para acertar. E aí temos o tópico 6. Texto escrito em outra língua, em francês, espanhol, inglês, jamais, tá? E diz respeito aos direitos humanos. Então, cuidado, viu, gente? Aí, vou mostrar para vocês que nós temos 2 textos, né? Essa primeira pessoa aqui, nosso curso só tem mulher, gente, então é uma moça. Ela fez uma introdução falando sobre avaliação, ela não fez cópia, gente. Ela trouxe com as suas próprias palavras, né? O que é avaliação. Depois ela trouxe, seguindo aquela ordem lógica. Olha para você ver, avaliação formativa, avaliação somativa e, por último, a avaliação diagnóstica. E ainda fez assim, né? Usando um conectivo para finalizar as ideias, colocou assim. Sendo assim, a partir dessa problematização, né? Não sei o que lá mais, é essencial. Ela fez o quê, então, gente? Ela fez uma conclusão. Super foi bem também. Ela tirou total. Nós tivemos uma outra pessoa aqui, tá vendo? Que fez uma contextualização também sobre avaliação, trouxe as proposições, né? E colocou os 3 tipos, seguindo o A, o B e o C. Ai, Lohane, mas a outra não colocou o A, B e C, mas ela conseguiu deixar de uma forma tão clara que ela estava seguindo aquela ordem. Já essa moça aqui, ela achou melhor trazer, né, o conceito e a prática por meio de tópicos. Ou seja, ela criou 3 parágrafos, A, B e C, mas deixou tudo muito claro. Ela vai perder ponto porque ela colocou A, B e C? Claro que não, gente. O corretor também não pode ser injusto. Ele tem que levar em conta aqueles critérios, né, que foi mencionado acima. O conhecimento técnico e científico, o atendimento ao tema proposto e a clareza. Enfim, ela conseguiu convencer o corretor? Conseguiu. As duas, de formas diferentes, com suas escritas, por meio das suas subjetividades, conseguiram fechar a questão. Eu vou deixar para vocês esse material disponível que vocês podem ler com calma, ok? Agora eu vou passar a fala para o professor Ângelo.
Vou projetar, Lola. Ok, Ângelo. Gente, vou aproveitar, né, que quem já está até aqui agora, nosso vídeo vai estar disponível no YouTube, então possa curtir, comentar, né? Isso fortalece nosso trabalho, isso nos mostra também se as pessoas estão gostando, se está compreensível, se eu estou falando rápido demais. Então, né, comente, curta, siga o nosso canal, siga lá nossas redes, Tô Pretérita Revisão Textual, tá bom? Pode entrar em contato comigo por e-mail também, eu sempre estou disponível, eu e o Ângelo, para responder a todos. Tudo bem? Tá dando certo aí, Ângelo? Ele não apareceu aqui para eu abrir. Vou mexer agora sim. Então, esse período, enquanto as pessoas estão nos ouvindo, elas podem pular um pouquinho o vídeo ou curtir e comentar, né? Para otimizar o tempo de vocês. Isso mesmo. Lola, vou colocar em tela cheia. Você me fala se está dando certinho, por favor. Ok. Deu certo? Não. Então, vou projetar em PDF, que será melhor. Quero sim, Ângelo. É porque o outro é um arquivo com as produções. Eu coloquei o mesmo nome. O Ângelo vai trazer uma fala muito importante, né? Sobre o planejamento, sobre alguns erros comuns, o que precisa ser evitado, viu, gente? Então, é um momento de prestarmos atenção, aproveitarmos essa monitoria, né? Nós estamos tirando nosso domingo aqui à tarde, fazendo essa contribuição para quem faltou, né? Então, não deixe de assistir até o final, viu, gente? Vale a pena. Porque lá no dia da prova você vai lembrar da gente, tem certeza, das nossas dicas e vai passar. Isso aí, pessoal. Tá dando certo aí, Ângelo? Sim, sim, já vai abrir, tá? Enquanto isso, eu vou externar minha opinião em relação ao momento, né? Se é necessário fazer no início, se deixa para fazer depois. Eu vou de acordo com a mesma opinião da Lohane. Eu acredito que é necessário ler a questão, me sentir seguro, segura, vou direto. Começo a fazer o meu planejamento textual, faço o rascunho e dou início ao processo de escrita da questão da resposta discursiva. Sentir que o tema é tenso, não posso se estruturar. É o momento de respirar fundo, partir para a prova objetiva e depois ir colocando em prática todo aquele conhecimento adquirido ao longo da caminhada, né, ao longo desse processo. Eu tenho certeza que, seguindo as estruturas, revisando tudo que já foi dito ao longo do curso, dará certo, o processo será satisfatório, até porque é importante frisar isso novamente, como a Lohane disse, nós não devemos nos apegar às estruturas, a desenhos, a moldes fixos, né? O pessoal das exatas, nada contra, gostamos demais. Trabalham com muitas fórmulas, tem que colocar Bhaskara, delta, são muitas estruturas, porém, nos cursos da área das humanas, né, nós somos mais, nossa pegada é diferente, nossa vertente é mais do campo da reflexão, né, nem tudo é exato para a gente, né, então a gente tem que levar isso em conta. Então vamos lá. Trouxe aqui uma pausa para o nosso momento de prosa, porque essa situação me chamou bastante atenção. Num dado momento, um parente distante, gozando de suas férias na casa de seu cunhado, pai de um estudante da educação de jovens e adultos, seja, está sujeito a ser convidado e a participar do evento Festa da Família no colégio de seu sobrinho. Inquestionavelmente, verifica-se a importância da instituição escolar na e ou para a vida das pessoas. Assim, esse entendimento pode ser justificado pelo seguinte fato: a maioria das pessoas esteve, está ou estará envolvida com o processo de escolarização.
por que eu trago essa citação de um outro texto que eu publiquei? Foi um capítulo de livro, pelo seguinte fato: é inquestionável isso. Todas as pessoas, elas têm uma relação com a escola, mesmo que não seja diretamente. A escola, ela consegue envolver a sociedade. Eu fiquei pensando, por exemplo, uma pessoa que presta serviço terceirizado, um funcionário pode ir à escola para poder trocar uma lâmpada, por exemplo, ou fornecer algum outro insumo, e ele vai ter acesso, né, à socialização, ao que está acontecendo ali na escola. Ou, por exemplo, essa questão, um parente pode ser convidado para a festa da família. E por quê? Ângelo, por que você está trazendo isso? Porque todas as pessoas, elas têm as suas impressões sobre a escola. Então, nesse concurso da PBH, o que a gente tem colocado muito em pauta aqui é que, ao elaborar a resposta, o candidato ou candidata deve necessariamente deixar transparecer o olhar profissional. Ou seja, não é colocando o texto em primeira pessoa, né? Mas deixar transparecer o olhar profissional. E sobre as questões discursivas, imaginem a seguinte situação. Olhei para as perguntas, interagi com os comandos das questões. Quando eu coloco interagir entre aspas, é no sentido de fiz marcações, puxei setas, né, interagi ali com aquele comando, sei as respostas, mas tenho dificuldade em estruturar os meus textos. E aí? Nesse momento, o que é necessário? Pare, respire fundo, lembre-se de realizar um planejamento textual. Ângelo, o planejamento textual é a mesma coisa que um resumo? Não. Que um rascunho, desculpe. Planejamento textual é a mesma coisa que um rascunho? Não. O planejamento textual é diferente. O rascunho vem daquelas primeiras ideias, né? Que a gente já começa a colocar o processo de escrita em prática, mas o planejamento não. O planejamento, ele começa, ali foi bem colocado pela professora Lohane, ele começa exatamente naquele momento em que eu chego no comando, vou até o comando, leio, faço a leitura do comando de forma que eu interaja com o texto e eu começo a fazer as marcações. Eu coloquei o número 1, eu fiz um círculo. O planejamento vai partir daí. Por quê? Eu coloco as ideias e penso, primeiro eu tenho que, se eu vou fazer em tópicos, formativa, somativa e diagnóstica, o que eu vou falar na B? O que eu vou falar na CA? E se for em parágrafos, o que eu vou falar no primeiro? Vou fazer uma introdução? O que eu vou falar no segundo? O que eu vou falar no terceiro? Como que eu vou fechar? O planejamento é isso. E daí a gente parte para o rascunho, que é um texto, né, menos elaborado ainda, mas que ele vai dar toda essa base para o seu texto final. Ainda sobre as questões discursivas, o que fazer? Uma dica para vocês: levem isso para o dia do concurso e para outras situações que vocês necessitarem de escrever também. Sempre que tem um comando, tem uma questão, um tema, crie indagações. Sempre que for elaborar um texto, a reflexão sobre as respostas, com toda certeza, essa reflexão servirá de apoio para o processo de escrita. Especificamente, se tratando das questões discursivas, verifique se a sua resposta contempla documentos normativos, exemplos sobre a prática pedagógica e, mais uma vez, o olhar profissional. Deve aparecer o olhar profissional. É muito importante trazer um documento normativo, sim, tenho a oportunidade de citar, tenho espaço, vou citá-lo. Trazer um exemplo sobre a prática é importante também, mas o que eu vejo como mais importante é o olhar profissional. Isso mostra a sua bagagem, a sua competência, novamente a sua carga de leitura. Então, não deixem de colocar de forma clara o olhar profissional. E como nós temos feito as correções dos textos que têm sido nos enviados, caprichem na caligrafia. Ângelo, tem muita dificuldade, às vezes eu faço um I que parece com a letra E, coloque uns pingos nos Is, na letra I, caprichem nessa caligrafia, verifiquem a ortografia. Tenho dúvidas de uma palavra, não sei como que escreve, nossa, e agora, como que eu faço? Esse é o momento. Se tiver dúvida, troque por uma outra palavra. Revise a concordância. Então, ali naquele momento do rascunho, revisem a concordância.
corrijam a coesão. Faz sentido esse texto? Aí vou dar um exemplo aqui. Se alguém disser, por exemplo, vou dar um exemplo grotesco, fui à farmácia e comprei tomate. Gente, não tem condições. Na farmácia não vende tomate, então isso não tem falta uma coesão nisso. E a coerência também é, por exemplo, eu fui à feira, comprei tomate, comprei batata, comprei alface e comprei uma Bíblia. Não tem como, falta coerência nisso. Na feira você comprou uma Bíblia, mas que feira é essa? Você está falando daquela feira que a gente compra, é uma feira especificamente para comprar verduras e legumes, e você trouxe uma Bíblia da feira? Então não faz coerência. Então a gente tem que buscar sempre esse sentido. Como quinta-feira era dia de TBT, mas hoje domingou, nós vamos fazer a análise das questões 12 e 13. Vou abrir um outro documento aqui para vocês. Uma questão que nós estamos percebendo muito nos textos das nossas alunas, que depois eu gostaria que você falasse, é muita questão do gerundismo, né? Parece que elas lembram muito telemarketing. Exatamente. E também, o estar fazendo, né? Tá muito constante isso, e a repetição desnecessária de palavras. Ou seja, tem que entrar naquele dicionário online, né? O sinônimos.com. Exatamente. E também trabalhar muito essa questão, porque quanto mais palavras nós temos, quanto mais a gente repete as palavras, o que acontece? O texto fica cansativo e, além disso, eu perco espaço. Que, por exemplo, irá ocorrer. A gente coloca irá ocorrer. Para que nós usarmos irá ocorrer se nós podemos substituir essa expressão por ocorrerá? Mais fácil. Então, aí, novamente, a lógica. Tem que aparecer a lógica, né, Lola? Porque a gente consegue fazer uma dinâmica no texto e isso fica muito bom. Pois é, Ângelo. Isso eu falo muito lá com o pessoal do Enem, que chama mecanismo linguístico, né? Você Sim. tem esses mecanismos, mas isso é construído de hoje para amanhã? Não. É com a prática constante de escrita, compreensão da sua própria língua portuguesa, né? Estrutura da gramática, essas coisas todas aí, né? Exatamente. Essas questões foram questões fantásticas. Gostei muito das propostas. E aqui. Então vamos lá. Estou pretérita, curso de redação para carreiras educacionais, professora Lohane Maciel. Questões discursivas sobre alfabetização e letramento na perspectiva da educação inclusiva. Por muito tempo, as crianças e os jovens com deficiência não tiveram direito a frequentar uma escola comum e sua educação se processava em espaços segregados. A educação especial no Brasil, agora modalidade transversal de educação, tinha antes um caráter substitutivo à educação regular. E o que isso quer dizer? As pessoas com deficiência, até meados de 1960, eram impedidas de frequentar as instituições de ensino regular. Elas estudavam em instituições especializadas, que desenvolviam um trabalho de cunho predominantemente assistencialista e não educacional. Isso porque a sociedade atribuía a esses indivíduos o estigma de incapacidade. Dessa forma, a educação especial acontecia separada, em paralelo ao ensino comum. De um lado estavam as escolas comuns que atendiam os estudantes considerados normais, ou seja, aqueles que satisfaziam os padrões socialmente estabelecidos. De outro, estavam as escolas especiais, que se ocupavam do atendimento educacional das pessoas com deficiência. Todo esse período ficou conhecido como segregação. Mais adiante, esse modelo paralelo em que a educação especial substitui o ensino comum passou a ser duramente criticado e, a partir de 1970, ocorreu o movimento de integração escolar, no qual as crianças eram inseridas nas escolas comuns, mas não existia nenhuma modificação ou adequação do ambiente escolar para recebê-las e para desenvolver um trabalho educacional com esse público. A rotina da escola permanecia a mesma e os estudantes com deficiência tinham que se modificar para atender às exigências do meio e para se adaptar ao ritmo das outras crianças. Existia uma concepção de ensino homogeneizante e todos precisavam se adequar. Ou seja, a aprendizagem para essas crianças
ou seja, a diferença não era respeitada, desculpe, ou seja, a diferença não era respeitada e também não eram garantidas oportunidades de aprendizagem para essas crianças, oportunidades estas que respeitassem seu potencial e suas limitações. O movimento de integração foi considerado um avanço em relação ao modelo anterior, porque possibilitou o acesso à escola regular, antes negado, mas não garantiu que a escolarização de fato se processasse junto às demais crianças. Os estudantes com deficiência ocupavam fisicamente o espaço escolar, mas estavam simbólica e socialmente excluídos. Esse movimento não se sustentou por muito tempo e logo os anseios por uma inclusão efetiva, já defendida no nível internacional, ganharam fôlego também no Brasil. O termo educação inclusiva foi popularizado pela Declaração de Salamanca, Unesco, 1994, documento internacional de referência na área, que defende a inclusão de todas as crianças na escola comum, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, educacionais, linguísticas e etc. Na opinião de Pietro, 2006, página 8, a educação inclusiva se constitui pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada, pois é benéfica a escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino. Incluir implica não negar a diferença, mas sim repensar valores, atitudes e construir estratégias pedagógicas diferentes para acolher os diversos ritmos e estilos de aprendizagem. Incluir é, portanto, um exercício diário de conviver com o outro, buscando enxergar sua singularidade e valorizar seu potencial. Os educadores ou as educadoras não devem se ater unicamente ao déficit, à limitação imposta pela condição de deficiência, pois a prática pedagógica precisa se organizar a partir do nível de desenvolvimento em que a criança se encontra, em direção ao seu potencial, ao que ela pode vir a desenvolver. Gente, não tem como ler um texto motivador desse, né? Textos iguais a esse, e não comentar. Graças a Deus e ao trabalho árduo de muitos educadores e educadoras, que nós conseguimos hoje garantir um direito, né, à diversidade, à inclusão, porque eu imagino a insatisfação dos professores ao tentarem deixar todos os alunos no mesmo nível, não respeitando a individualidade de cada um. E eu acredito que o educador chegava em casa e se sentia incompetente nesse sentido, porque essa virada de chave, né, no raciocínio dos educadores, sem dúvida foi um ganho enorme para a educação e para as famílias também, porque respeitar o ritmo, entender o sujeito, a singularidade e a subjetividade de cada um é o que há, né? E aí vamos ao comando. A partir do texto motivador e por meio de seus conhecimentos, escreva sobre como desenvolver uma prática docente inclusiva. Então, já deixei marcado aqui o A. Ele quer a banca, né? Quer que o candidato coloque o quê? Como desenvolver uma prática docente inclusiva? O candidato precisa explicar como que essa prática deve acontecer. E aí, alternativa B, a letra B, desculpa, ela coloca quais atitudes e recursos os professores podem utilizar para favorecer o processo de alfabetização e de letramentos das crianças com deficiências. Então aí, vamos lá, o que é importante? Quais atitudes? Depois das atitudes, recursos. Quem fará isso? Os professores. O que eles vão poder utilizar para favorecer o quê? O processo de alfabetização. Não é só a alfabetização, é a alfabetização e os letramentos das crianças com deficiências. E aí, olha que questão interessante. A candidata ou o candidato traz o seguinte texto: trabalhar com as diferenças encontradas em sala de aula a partir da equidade é uma tarefa desafiadora para os educadores. Nesse contexto, para se promover uma prática docente inclusiva, é essencial que eles utilizem abordagens que valorizam as individualidades dos educandos. Sendo assim, estreitar os laços com o professor da Sala de Recursos Multifuncionais, SRMF, por exemplo, pode auxiliá-los a trabalhar para que o processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência seja integral e inclusivo.
Então, aqui, na primeira, a candidata apresenta como desenvolver uma prática docente inclusiva. Porém, nesse primeiro ponto aí, olha algumas lacunas que a gente vai percebendo. Trabalhar com as diferenças encontradas em sala de aula a partir da equidade é uma tarefa desafiadora para os educadores. Eu me pergunto por quê? Então, eu senti falta, acredito que a professora Lola também, eu senti falta de uma justificativa. Por que é desafiadora? Aí eu penso assim, ele ou ela vai apresentar por que é desafiadora. Aí coloca nesse contexto, qual o contexto de trabalhar a partir da equidade? Para se promover uma prática docente inclusiva, é essencial que eles utilizem abordagens que valorizam as individualidades dos educandos. Quais são essas abordagens? Está vendo que a gente vai fazendo essas indagações ao longo do texto? Então, dá para estreitar laços. E aí, para poder auxiliar no trabalho, para que esse trabalho seja integral e inclusivo. Mas como que é esse trabalho? Eu ainda senti falta dessa explicação de como que ele deve ocorrer. E aí, no segundo parágrafo, que tinha que falar das atitudes, dos recursos que os professores podem utilizar para favorecer o processo de alfabetização de letramento das crianças com deficiências, vamos ver como que foi respondido. Inúmeros são os caminhos que o discente, nesse caso aqui, é o aluno, né? A gente usa muito discente na esfera do ensino superior. O discente é o aluno. Então, inúmeros são os caminhos que o discente pode construir para uma prática que inclua. Então, o aluno pode construir um caminho para uma praxis que inclua? Não está coerente. Não é o aluno, né? Nesse caso, é o docente, o professor. De fato, o educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, e aqui falta. O que acontece com eles? Então, às vezes acontece isso no momento de escrita, por isso que a gente tem que voltar, né, revisar o texto. A gente pensa que escreveu, mas não escreveu. Aqui no papel a gente vê, dá a ideia de que assim, vai inserir uma nova ideia, né, vai inserir uma novidade no texto. De fato, educando com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o quê? Não tem, faltou. Nessa perspectiva, é importante considerar, qual perspectiva? É importante considerar que cada estudante já teve contato com o universo da escrita e da leitura antes de ser inserido na escola. Será? E aí eu vou pensar aqui no contexto, por exemplo, dos surdos. Eles já tiveram contato com a escrita e com a leitura? Será que a família se comunica em Libras? Ele foi educado em Libras? Como que isso acontece? Então, a gente tem que tomar cuidado com a ideia da totalidade, né? Nós não temos como afirmar sempre como um total. Né? Generalização demais, né? Exatamente. Desse modo, é presumível que o docente, aí agora usou certinho, que o professor utilize estratégias pedagógicas que sejam significativas para cada educando. Dessa forma, enxergar esse sujeito de direito e buscar mecanismos para que ele desenvolva seu aprendizado juntamente com os outros colegas da turma, auxilia no seu desenvolvimento cognitivo e na sua interação. Gente, e a alfabetização? E o letramento? Né? A gente tem um indício aqui que fala, já teve contato com o universo da escrita e da leitura. Então, esse texto, ele não dá conta de responder ao comando de forma coerente e coesa. Tá vendo o esvaziamento? Ô, E aqui, Ângelo, sim, Lola. então, vou falar uma questão interessante aqui. Ela repete também aqui, olha, desse modo, dessa forma, eu pensei assim, nossa, ficou carregado, né? Quer mostrar que sabe muito conectivo, que legal, mas agora ficou carregado. Outra coisa também que você comentou, eu acho que neste momento essa pessoa deveria colocar um pouquinho sobre os conceitos de alfabetização e de letramento, né? Sim. Faltou isso, para deixar um pouco mais assim, ou para ter um domínio do conhecimento técnico e prático. Então, assim, essa segunda parte não ficou legal. Não ficou... E, novamente, aquela ideia, eu não vejo o olhar profissional. Você consegue ver? Realmente. Eu não vejo. Então, é como se fosse assim, não passa para nós, enquanto corretores, segurança. Eu preciso, entendam isso, nós precisamos passar segurança. Lohane colocou de forma magistral. Se trouxesse aqui, não precisa ser enorme uma citação, não tem como fazer isso, mas traz, é só colocar, insira no texto o conceito de alfabetização e de letramento, que mostra que sabe. E a gente vê que em momento algum é citado nem um documento normativo,
não consigo ver o olhar profissional, e eu vou fazendo essas perguntas ao longo do texto. Por quê? Porque deixa dúvida para o corretor. E vamos combinar, né, Lohane? O corretor que não está num curso que é da banca, ele não vai querer adivinhar qual foi o processo de raciocínio para chegar naquele texto, né? Ele vai, com mãos de ferro, corrigir de acordo com o que é solicitado. Lembrando que o corretor normalmente tem aproximadamente 500 correções no dia. Então, gente, vamos facilitar a vida do corretor para facilitar. Como que eu posso dizer? Peraí. Ajude ele a te ajudar a passar, tá bom? Exatamente. E a próxima questão, nós trouxemos, né, um poema de Carlos Drummond de Andrade para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças. E o eu lírico aqui, ele coloca esse anseio da escola que ele almeja, né? É como se fosse assim, isso já passou. Infelizmente, eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender, que é em vocês natural. Eu queria uma escola que educasse seu corpo e seus movimentos, que possibilitasse seu crescimento físico e sadio, normal. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo, Deus, mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação. Eu abro um parênteses aqui, a gente tem alguns indícios aí da BNCC. Não vamos entrar nessa polêmica da BNCC, porque a minha opinião sobre o que mais gera polêmica em si não é o documento, mas como, né? O como que isso deve acontecer. Mas voltando aqui, quando eu vejo a descoberta, observação, experimentação, lembro muito da BNCC. E que dessas coisas lhe ensinasse não só o conhecer, como também a aceitar, a amar e preservar a inclusão aí. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a nossa história e a nossa terra de uma maneira viva e atraente. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a usarem bem a nossa língua, a pensarem, a se expressarem com clareza. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a pensar, a raciocinar, a procurar soluções. Eu queria uma escola que desde cedo usasse materiais concretos para que vocês pudessem ir formando corretamente os conceitos matemáticos, os conceitos de números, as operações, pedrinhas. E aí ele brinca, né? Só por carinhinhas, fazendo vocês aprenderem brincando. Oh, meu Deus. Deus que livre vocês de uma escola em que tenham que copiar pontos. Deus que livre vocês de decorar sem entender nomes, datas, fatos. Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos prontos, mediocremente embalados nos livros didáticos descartáveis. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo, repetindo, repetindo. Eu também queria uma escola que ensinasse a conviver, a cooperar, a respeitar, a esperar, a saber viver em comunidade, em união, que vocês aprendessem a transformar e criar, que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada sentimento, cada drama, cada emoção. E antes que eu me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente. Então, esse poema, ele traz essa vertente, né? É um alerta. E ali, como eu pensei, Lohane até assinalou aqui para mim, são os campos de experiência da BNCC, né? De forma indireta, é por isso que eu falo, a literatura tem esse sentido, parece que prevê o futuro. Ele, de forma indireta, ele fala sobre esse campo, sobre esses campos de experiência da BNCC. E então, no comando, o que a gente tem? Faça um paralelo entre o poema de Carlos Drummond de Andrade e a escola inclusiva que desejamos para todos os alunos da educação básica. Olha, essa resposta foi fantástica. No poema, para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças, o autor, Carlos Drummond de Andrade, apresentou a escola ideal que acredita e deseja para todas as crianças. Ele elencou algumas características de como deveriam ser o processo de ensino e aprendizagem, as metodologias, a relação professor-aluno, a competência do professor, o uso dos recursos didáticos, do papel e do compromisso da escola com a sociedade e a natureza. Ainda destacou algumas atitudes, valores e princípios essenciais que não poderiam faltar para uma formação humana e integral dos sujeitos. A partir do olhar sensível do autor, podemos entender que a escola inclusiva é aquela na qual o ensino é dialógico, democrático, horizontalizado, afetivo, ético, dinâmico, interativo e colaborativo,
respeitando os conhecimentos prévios, as experiências e identidades culturais dos educandos. Além disso, nessa escola, os estudantes são ativos, participativos e protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Os saberes curriculares são construídos pela observação, manipulação, experimentação, reflexão e solução de problemas. O professor é mediador do conhecimento, desperta a curiosidade, a criatividade e a criticidade dos educandos e valoriza a história do indivíduo, da humanidade e a natureza. Enfim, todos esses aspectos contribuem para a construção de uma escola inclusiva. É de arrepiar. Aqui eu vejo o olhar profissional o tempo todo. O olhar profissional aqui, ele vem atrelado à leitura de documentos. Quando fala de um ensino dialógico, democrático, horizontalizado, afetivo, ético, simplesmente sensacional. Lola, e aqui eu termino a minha fala. Ângela, eu ia acrescentar uma fala aí, que é o seguinte, né? Por exemplo, esse texto ficou muito, muito bom, né, da nossa aluna. E aí, por exemplo, quando a gente fala de conhecimentos teóricos e práticos, ao ler o texto, né, o poema de Carlos Drummond de Andrade, o estudante poderia relacionar também com aspectos teóricos, igual você disse, os campos de experiência da BNCC, a igualdade, diversidade, a educação como direito de todos, conforme a LDB e a Constituição Federal. E, deixa eu ver o que eu pensei aqui também. E o autor, né, que é o caso do Monte Andrade, ele faz uma crítica à escola educação tradicional. Então, são argumentos também que a pessoa pode trazer, né, para dar ênfase aos seus argumentos, trazendo esses campos teóricos aí. Certinho? Ô, Ângela, então, assim, a nossa monitoria, né? Claro que lá surgiram diversas dúvidas, perguntas, e aqui nós fizemos, então, né, uma apresentação idêntica que nós fizemos lá no dia. Vamos encerrar, mas antes nós queremos agradecer a todos pela atenção, né, pelos comentários, pelas contribuições, a gente agradece desde já. E também vamos deixar claro que amanhã, dia 7/2, nós iremos fazer uma live rapidinho lá no Instagram, não é? Exatamente. Falando um pouquinho sobre esse processo de escrita e nos apresentando também, porque nós sabemos que tem pessoas aí tentando nos encontrar nas redes sociais e curiosos, né? Para saber o que Lola faz, quem que é Lola e quem que é Lohane. É as duas pessoas, Ângela? Nenhuma só? Ou Exatamente. noite? As duas em uma só. E ficam bem completas, bem coesas e coerentes. Ainda mais que o pretérito. Você vai contar amanhã. Gente, eu vou fazer igual a TV Fama, né? Amanhã Lola vai contar tudo, né? Ok. O que ela vai contar? Como que surgiu o tô pretérita? Tô passada, né? Tem tudo a ver. Gente. Adoro babado, viu? Isso aí. E lá também nós vamos divulgar uma surpresa que acontecerá para vocês ainda este mês, antes do concurso, que será, vou dar um spoiler aqui rapidinho, é um spoiler sair, um intensivão, que amanhã vocês vão saber mais sobre. Pois é, e eu vou falar de uma forma mais clara, que intensivão já está rolando, vai rolar, na verdade, o que, Ângela? Uma imersão. Exatamente. Preparem-se. Será top, viu? Exatamente. Então, Ângelo, muito obrigada pelo apoio. Eu que agradeço. O link para estar ajudando as outras meninas que faltaram por motivos pessoais, né? E um abraço a todos, viu, gente? Vou fazer encerramento aqui da gravação e peço o Ângelo para permanecer na sala. Ok. Só um momentinho para a gente conferir aqui. Um abraço a todos.